Esse Jesus que vai sofrer, que vai morrer crucificado, é Deus, é o Senhor. E ele vai, porque ele vai para fortalecer a fé dos apóstolos, ele vai se transfigurar diante deles. Interessante que ele não leva todos os 12 apóstolos. Ele leva somente 3. Pedro, Tiago e João. Os 3 que teriam uma missão especial na igreja. Pedro, o primeiro papa. Tiago, o primeiro bispo de Jerusalém e o primeiro dos apóstolos a ser morto por Herodes. E João, o mais novo, a última testemunha. Interessante, irmãos, que o pano de fundo, Jesus sobe numa alta montanha, como Moisés subiu numa outra montanha alta, o Monte Sinai, levando Arão e 2 irmãos, Nadab e Abiú. Olha que interessante. Moisés sobe com 3, Jesus sobe com 3. Esses 3 vão ser testemunhas da agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Vão ver Jesus suando sangue. Os mesmos 3 estavam presentes na ressurreição da filha de Jairo. Interessante. Aqueles poucos que Jesus chama para fortalecer-lhes a fé, porque eles têm uma missão. E o grande perigo, e eu preciso dessa experiência da transfiguração, para não me escandalizar da cruz. Ontem uma menina falava de um professor que dizia na sala de aula, hoje a conversa é essa: se Deus é tão bom, por que permite tanto sofrimento? Um raciocínio legal, né? Por que o câncer? Por que as guerras? Por que a corrupção? Se Deus é bom, por que permite? Aí já está uma semente de ateísmo, para que os jovens digam: esse Deus não presta, não serve. Acontece que esse Deus, a bagunça no mundo, o sofrimento no mundo, a maior parte do sofrimento do mundo vem pelo pecado do homem, pela ganância do homem, pela ambição do homem, pela desobediência a Deus do homem. E Cristo, Deus, desceu para carregar no seu corpo a nossa ruindade e destruí-la na cruz. Tá bom, então ele chama esses 3 e sobe a montanha. A montanha é sempre um lugar mais próximo de Deus, isolado dos homens. Do alto da montanha você tem uma vista, uma visão mais ampla da realidade. No térreo a gente só enxerga, né, no plano, a gente só enxerga o que está ali perto. Da montanha o teu horizonte se alarga. Deus o Evangelho de Mateus fala só que subiram na montanha. O Evangelho de Lucas, da transfiguração, todos os evangelistas falam da transfiguração. João fala meio disfarçado, mas fala. São Lucas diz que Jesus subiu a montanha para rezar. E o Papa emérito Bento XVI, que faleceu há pouquíssimo tempo, que escreveu um livro maravilhoso em 3 volumes, chamado Jesus de Nazaré, ele diz que a transfiguração é um acontecimento de oração. Como Moisés, lá no livro do Êxodo, quando subiu no Monte Sinai para receber as tábuas da lei, ele dialogava com Deus. Quando ele desceu, o seu rosto brilhava, porque Deus é luz.
e Moisés refletia aquela luz que brilhou no seu rosto do seu diálogo com Deus. Pois bem, só que aqui tem uma grande diferença entre Moisés e Jesus. A luz que brilhava no rosto de Moisés vinha de fora. A luz que brilha no rosto e nas vestes de Cristo vem de dentro. Cristo é a luz do mundo. É Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, dizia o credo niceno-constantinopolitano. Então, é diferente. Jesus é superior a Moisés. Agora, o mais interessante, irmãos, é que aparecem e as manifestações de Deus sempre são no monte. Interessante que no Evangelho de Mateus tem 5 montanhas. O Monte das Tentações, depois o Monte do Sermão da Montanha, depois no centro o Monte da Transfiguração, não fala o nome, hoje se supõe que seja o Monte Tabor, 500 metros de altura, numa planície, muito bonito. Depois o Monte do Calvário, onde Cristo foi crucificado, e o Monte da Ressurreição, onde ele apareceu ressuscitado aos apóstolos. O Monte da Transfiguração está no meio. E Jesus, que já tinha começado a falar para os apóstolos que ele ia sofrer muito, que ele ia ser rejeitado, que ele ia ser morto, e ao terceiro dia ressuscitaria, e os apóstolos começaram a ficar com medo, não gostaram daquela conversa, porque eles pensavam num Messias glorioso, um Messias poderoso, um Messias, um líder político que libertasse eles da escravidão dos romanos. E Jesus veio ser o Messias servo sofredor, servo de Yahvé, humilde, sem armas, sem exército, só com a força do amor crucificado. Com essa força ele venceu o mundo.